A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada A Vingança Inesperada da Esposa. Segurando a decisão do divórcio na mão, senti que meu coração estava leve, mas também pesado. Fiquei aliviado que o fardo do casamento que eu vinha usando em mim mesma nos últimos anos finalmente foi aliviado. Foi pesado porque eu sabia que era o culpado. Eu tinha acabado de me divorciar e a razão pela qual eu disse que era uma pena ter traído meu marido. Não quero justificar meu erro óbvio. Mas, de fato, tudo o que acontece neste mundo tem suas desculpas. Embora ele saiba claramente que trair outro homem quando é casado é contra a moralidade. É algo em que as pessoas cospem. Mas eu não conseguia me controlar. A solidão, a sensação assustadora de vazio quando o marido a repreende. É como um orgulho. Ele roía minha alma dia após dia, hora após hora. Isso me deixou fraco. Me fez cair nos braços de outro homem apenas para preencher o vasto vazio em meu coração. Nós, Eric e eu somos casados desde que eu tinha apenas 20 anos. A idade mais bonita da vida de uma menina. Mas também a idade em que as pessoas ainda não tiveram tempo de entender como o casamento é pesado. Naquele dia eu era a Ana, uma veterana da escola de comércio. Eu o conheci quando estava hospedado em um albergue na área apertada e barulhenta de Madrid. Fiquei com alguns amigos, e ele foi para a escola de condução e alugou um quarto do outro lado. Era apenas uma parede fina do meu quarto. Mantivemos esse tipo de relacionamento de vizinhança até meu último ano. Naquela época, Eric também havia concluído o curso para obter a carteira de motorista que queria. Ele não voltou para sua cidade natal, Sevilha, mas imediatamente se candidatou para dirigir para uma empresa de táxi em Madrid. O carro da empresa. Então ele teve que correr o dia todo. Estava escuro e ontem eu estava tremendo tarde da noite, quando ouvi o som de sua moto guinchando para dentro da pousada comum. O quarto de motel de Eric ficava bem ao lado do meu quarto. Ambos são moradores de Sevilha que vieram para cá para abrir um negócio. Mas são diferentes do distrito. Você está em Triana, eu estou em Macarena, mas é muito perto de ir para Madrid. Eric trabalhou duro, muitas vezes. Quando chegava tarde em casa na pousada e trancava o portão, tinha que tocar a campainha bem alto. Perturbe o proprietário. Estudei tarde da noite ou ouvi o senhorio resmungando e então o pequeno inglês se desculpou. Eu também sinto muito por ele. Depois de um dia lutando com o volante, ele comprou apenas uma caixa de arroz empoeirado, alguns pedaços finos de carne pegajosa e uma garrafa de água filtrada para sentar na varanda e comê-la. Seu quarto era lamentavelmente simples. O verão era quente como o olho de um monstro e, no inverno, o vento soprava pela abertura da porta. Na sala, além do colchão de espuma plana e do leque de sapo que rangia e filtrava, havia apenas alguns uniformes da empresa de táxi espremidos no varal horizontal da sala. Olhando para o físico de um homem que tem quase 8 metros de altura e só come uma caixa de almoços empoeirados, sinto pena dele. O amor ao compatriotismo surgiu. Às vezes, no meu quarto, cozinho sobras de arroz, pego uma tigela, bato na porta e dou a ele. Irmão Eric, meu quarto tem um pouco de sopa de peixe azedo. Eu como mais para aliviar o calor. Na primeira vez, tive medo de apenas acenar com a mão. Estou acostumado a comer arroz empoeirado. Continuo comendo, mas eu estava confuso em suas mãos. Oh meu Deus, não há nada a temer. Quanto minhas filhas comem, eu como para você economizar dinheiro. Ele aceitou a comida deliciosa e uma vez até comeu a panela inteira de arroz que cozinhei. Meus colegas de quarto ficavam me provocando. Ana, você está cuidando do seu vizinho ou porque é tão atenciosa? Eu apenas ri deles. Não há problema em pessoas da mesma cidade natal se ajudarem um pouco. Talvez seja por timidez ou talvez por apreciação. Toda vez que eu pegava um carro para minha cidade natal, ele esperava que eu fosse para a rodoviária da cidade. Ele costumava dirigir o táxi da empresa. O relógio saltava, mas quando chegava, insistia em não pegar dinheiro. Vamos, espere eu sair do cais.
Existe uma maneira conveniente de pegar o dinheiro. Eu pego o dinheiro e compro presentes para os idosos. Fiquei tão envergonhado que o convidei para comer. Os dois irmãos continuam retribuindo o favor de um lado para o outro assim. Sua afeição surge de refeições frugais, de passeios gratuitos, de compatriotismo rústico em uma terra estrangeira. Nosso relacionamento continuou pairando sobre a amizade. Apaixonado até que um dia. Era uma noite no final de outubro. E o tempo em Madrid começou a ficar ventoso. Vi que ele não dirigia o carro da mãe, mas muitas vezes chamava um táxi brincando. Estava estacionado no canto e a porta do quarto estava trancada. Já eram 12 horas da noite e de repente me senti desconfortável. Eu continuei entrando e saindo. Você me ligou a 1 hora daquela noite. E sua voz estava bêbada com Ana? Eu abri o portão para você. Meu irmão não conseguiu entrar. Fiquei assustado ao acordar. A primeira vez que ele me ligou a essa hora. Coloquei apressadamente meu blusão fino e corri para abrir o pesado portão de ferro. Ele estava encostado na parede com um forte cheiro de vinho do campo. O cheiro de vinho picante correu direto para seu nariz. Começou a chover forte, e o frio do início da temporada se infiltrou no blusão, me fazendo tremer. O que há de errado com você? Onde está a chave do seu quarto? Ele não respondeu. Tropeçou ao encontrar a chave no bolso da calça, mas não conseguiu encontrá-la. Talvez a tivesse perdido quando estava bêbado. Começou a chover forte, e as gotas de chuva do início do inverno me chicotearam no rosto ao olhar para ele. O homem alto. É isso, mas ele parece muito fraco neste momento. Vamos para o meu quarto temporariamente. Está tudo molhado. Eu o levei apressadamente para o meu quarto. Um homem e uma mulher em uma sala estreita com paredes finas. Chovia lá fora e o vento assobiava pela abertura da porta. Peguei a toalha de rosto seca e entreguei a ele. Limpe seu rosto. Por que você está tão bêbado? Ele segurou a toalha, mas não enxugou o rosto. Abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Ele chorou por um homem alto como ele, que teve que soluçar por uma criança. Minha mãe está gravemente doente com câncer terminal. Ana, eu mantenho você. Esta notícia relâmpago explica tudo. Ele chorou porque soube que sua mãe estava com uma doença terminal. Ele chorou porque amava sua mãe. Uma vida difícil para criá-lo. Um homem que tem que derramar lágrimas por sua mãe é suficiente para entender o quanto ele ama sua mãe. De repente chorei. Chorei porque o amava. Queria aliviar a dor nele. Sentei-me ao lado dele. Coloquei meu braço em volta de seu ombro e dei um tapinha nele. Eu entendo. Não fique mais triste. E a água ainda está batendo. Ele se virou para me abraçar com força. O abraço apertado como se estivesse se afogando em uma estaca. Ele enterrou o rosto no meu ombro. Suas lágrimas quentes, encharcando meus ombros. O álcool, o frio da água da chuva e o calor de seu corpo se misturaram, formando um cheiro especial que me surpreendeu. Eu queria aliviar a dor nele. Naquela noite, cruzamos a linha. Eu sempre valorizo minha primeira vez. Eu acho que tem que acontecer em algum ambiente romântico com alguém que eu amo e não em um apartamento úmido com um homem bêbado e angustiado. Realmente. Também fiquei surpreso com o que aconteceu naquela noite. Não sei por que sou tão ousado e tão proativo. Talvez sua fraqueza tenha despertado em mim o instinto protetor de uma mulher. Ou talvez dentro de mim. Eu também tenho sentimentos por ele há muito tempo. Naquela noite, estava chovendo lá fora. Dois corpos solitários vêm um ao outro, aquecendo um ao outro. O frio de Madrid parecia ter sido dissipado pelo calor que se espalhou entre nós dois. Ele não é mais um homem forte. Muitas vezes o vejo tremendo e precisando de um ponto de apoio. E deixei meus instintos me guiarem. Quando ele veio aos meus lábios, eu não recusei. A falta de jeito de ambos naquela primeira noite. O constrangimento misturado com a dor e o desejo de conforto nos uniu. Sua respiração em meus ouvidos era quente e urgente. Seus braços se apertaram em mim como se ele estivesse com medo de que eu desaparecesse. Quando acordaram na manhã seguinte,
Ambos estavam envergonhados e não se atreveram a olhar diretamente para os rostos um do outro. O irmão lhe murmurou: "Sinto muito. Eu estava tão bêbado ontem à noite." Olhei para ele levemente e balancei a cabeça. "Não é sua culpa. É voluntário." Desde então, contribuímos com arroz para soprar arroz juntos. Os 2 quartos foram combinados e um de seus quartos foi devolvido ao proprietário. Ele arrumou seus pertences. Apenas uma mochila de roupas foi para o meu quarto. Trabalhei duro como uma pequena esposa para cozinhar arroz para ele antes de ir trabalhar. À noite, esperei que ele voltasse para casa comigo para comer uma refeição quente. E ele também ia trabalhar todos os dias para ganhar dinheiro, dando todo o meu salário para manter um verdadeiro marido da família. Meus amigos sabem sobre mim e Eric. Alguns estão preocupados, alguns estão felizes. "Ana, você é muito imprudente. Que tal pedir a ela para chicotear seu cavalo?" Eu posso ver Eric, gentil e trabalhador, embora a família não seja rica. Mas se você tem uma mentalidade de negócios, você a escolhe com sabedoria. Eu também acho. Eu gosto muito dele. Gosto de homens agressivos. Então estou sempre lá para encorajá-lo e torcer por ele. Quando me formei na escola aos 22 anos com um diploma de bacharel, ainda estava atordoado com a vida. Eric queria ser responsável por mim. Eu disse: "Ana, vamos nos casar. Quero te dar um nome. Não posso deixar você ficar assim para sempre." Naquela época, eu tinha apenas 22 anos. Não era muito maduro. Eu estava feliz, nervoso e assustado. Sinto que sou muito jovem para me casar. Mas se eu não me casar, como você mais tarde mudar meu coração? Quem vai retribuir a vida da minha filha? Eu o levei de volta para minha família. Meu pai, um fazendeiro gentil, apenas respirou fundo o tabaco. Soltou um cigarro e sorriu. E depois não disse nada. Mas minha mãe era diferente. Minha mãe olhou para ele da cabeça aos pés. Um olhar de navalha que fez Eric apenas curvar o rosto. As mãos entrelaçadas. Naquela noite, minha mãe entrou no quarto e repreendeu: "Você é tão estúpido? Você estuda há tantos anos e agora está indo para um motorista de táxi. Sua família era pobre e sua mãe estava doente. Você olha para o que ele tem? Você só terá que sofrer no futuro." "Minha filha," tentei explicar a ele, "sua mãe é gentil e tem vontade de fazer negócios. Nós nos amamos sinceramente. Nos amamos. Você pode comer nosso amor?" Então ele te levou de volta ao vento em Tien Hai. Colocou seu rosto no campo e fez isso? Ou é no meu genro? Mas o arroz foi cozido em arroz de qualquer maneira. E comemos juntos. Mesmo que meus pais não quisessem. Eles apenas estalavam a língua e o aceitavam para morar. A cerimônia de casamento ocorreu de forma simples. Apenas algumas bandejas convidaram parentes da aldeia vizinha. Minha mãe ainda suspirou com um suspiro curto. Ela me amava, mas naquela época eu só sabia amar e não pensava muito. Depois de me casar, não me candidatei a um emprego de escritório. Discuti com minha mãe para abrir uma fileira de macarrão de peixe em casa. A casa do beco dos meus pais também é conveniente. E ele ainda dirige um mototáxi. Às vezes ele dirige um táxi e depois muda para dirigir um mototáxi com a tecnologia Grab para ser mais proativo em seu tempo. Mas nesta terra de Sevilha, é realmente difícil ganhar dinheiro dirigindo um mototáxi o dia todo, exceto pelo custo da gasolina. É apenas o suficiente para pagar a comida. Ele começou a ficar impaciente. Uma vez o casal sentou-se para jantar juntos. O Sr. Dang me disse novamente: "Ana, ou você volta para Madrid para administrar o Gobis novamente? Onde não é assim." Ele tinha acabado de conhecer um diretor. Ele andou no meu carro várias vezes e me ama tanto que quer que eu seja seu motorista pessoal. Meus olhos brilharam quando ouvi isso. Esta é uma boa oportunidade para meu marido ganhar mais dinheiro. Então é bom demais ir trabalhar como motorista particular para os diretores. É definitivamente um salário mais alto do que dirigir um mototáxi. Pergunte a ele quanto ele vai pagar. Ele hesitou. Na verdade, o dinheiro também é de até 12.000 euros por mês.
12.000 € me surpreenderam. No campo, marido e mulher trabalham por um mês inteiro e não conseguem ganhar 5.000. Mas Eric olhou para mim com uma expressão estranha. Ele não chegou nem perto de sua casa. O diretor está em Madrid e costuma viajar a negócios e reuniões em muitos lugares. Por isso é obrigatório que ele more perto dele. Quando ouvi isso, comecei a franzir a testa. Nós dois estamos casados há menos de meio ano. Por meio ano, meu marido está em um só lugar. Então você realmente vai? Agora que tenho um bom emprego. Tenho que ir. Minha família é pobre. Tenho que tentar. Mas meu marido e eu somos recém-casados. Não quero ficar longe de você. Ou talvez eu também vá a Madrid para ficar com você. Onde você está lá em cima? Eu trabalho como motorista e sigo meu chefe ou me deixo ficar perto da casa do meu chefe. Eric olhou para mim, seus olhos cheios de desamparo. Eu tenho que suportar. Irmão, como não tenho dinheiro, tenho que encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não é fácil. Enquanto eu tiver a oportunidade de descansar, irei para casa com você imediatamente e correrei para vir. Mas não tenho que deixá-lo para sempre. Eu me preocupo. Mesmo que ele dissesse isso, como eu poderia ter certeza de que um jovem saudável estava longe de sua esposa? Lembre-se de cuidar da sua saúde. Não se preocupe em dirigir muito e esqueça de comer e beber. Você está alugando um antigo quarto de motel em Madrid, Rio? Acho que tenho que alugar o quarto antigo novamente. Mas não sei onde fica agora. Ele trabalhou para ganhar muito dinheiro. Comprou um pequeno pedaço de terra nos subúrbios e depois me pegou para morar com ele. Não quero ficar sozinho no campo. Sim, eu sei, depois de alguns dias. Também preparei roupas para ele se preparar para a viagem. A mochila ainda está tão velha como sempre. Eu enchi ele um remédio para resfriado e alguns frascos de óleo de vento. Ele acenou para mim, despediu-se de seus sogros e caminhou direto para o chefe da aldeia. Eu honestamente não queria dizer adeus a ele de jeito nenhum. Quero que nós dois tenhamos filhos juntos e construamos uma família feliz juntos. Fiquei no portão e observei sua sombra. Ele me disse todo tipo de coisa. E então entrei no ônibus de mexo que desapareceu atrás dos arbustos de bambu. No final da aldeia, fiquei no portão olhando para a figura distante e meu coração de repente se sentiu desapontado. O pequeno beco em uma manhã de verão de repente tornou-se estranhamente sereno. Voltei para casa, tentando suprimir um suspiro. Meus pais também limparam a loja de macarrão de peixe. A pequena loja é apenas uma varanda com alguns conjuntos de mesas e cadeiras de plástico azul e vermelho. No entanto, também estava lotado. O cheiro de caldo fervente do peixe balde, o cheiro de musgo de tomate e o cheiro de cebola frita são misturados com o cheiro de pasta de camarão. Quem o come acrescenta-o a um sabor típico desta pequena asa. Todas as manhãs, do lençol de terra, minha mãe percorria os campos para ensinar pasta de peixe. Meu pai tinha um fogão a carvão e eu cortava cebolas para lavar legumes. Tenho uma filha que se formou em uma universidade comercial com um diploma e voltei para minha cidade natal para vender a letria. Meus amigos trabalhavam em um escritório com ar-condicionado em Madrid e o outro foi para Paris. Eu sou a única que tem a reputação de uma mulher casada que ainda mora na casa dos meus pais. Contando com a loja de macarrão de peixe na beira da estrada. Mas não tenho vergonha. Eu amo meus pais. Eu amo Eric. Ele foi trabalhar só porque queria cuidar de mim e construir o futuro. Esta manhã, como de costume, os vizinhos se reuniram em minha loja novamente. As mulheres vão cedo ao mercado para comer uma tigela de macarrão quente e a história também é indispensável. Eric e Jennifer, que estavam no final do beco, mastigaram nós de betel e enfiaram nossos pauzinhos em uma tigela de macarrão de peixe. Ana, seu marido se foi de novo? Recém-casados. É como um scanner que fica separado um do outro por muito tempo. A senhora mãe, que mora na rua, bebe o caldo e continua a falar. Qual é a miséria de se casar com um marido para que ele possa ir embora para pagar uma indenização por minha filha? Case-se com um marido alcoólatra no início da aldeia. Todos os dias ele não dá um soco no olho.
É como se estivesse lindo naquele dia. Mas é melhor dizer a ele que ele ainda se vê do que ter um marido. Eu só conseguia sorrir e ainda arrumar rapidamente legumes e cestas. Agradeço a vocês dois por cuidarem dele. Mas ele só vai ganhar dinheiro para se preocupar com o futuro. Jennifer apertou a boca novamente com uma voz torta. Oh meu Deus! O futuro do dinheiro é realmente precioso. Mas os homens que estão longe de suas esposas são como aqueles que o dirigem como uma pipa que quebra a corda. Filho, o mingau no mercado da esposa. Onde ele dorme à noite. Ninguém sabe quando curar. Você ainda é jovem, você tem que saber como mantê-lo. Minha mãe estava servindo caldo quando ouviu essas palavras e seu rosto ficou roxo. Minha mãe era muito gentil, mas quem tocava sua filha não se continha. Minha mãe pressionou os lábios na panela de caldo e falou: Ei, Jennifer, você come, não fale sobre isso. Seu marido trabalha corretamente, não rouba. Minha família é abençoada por ser tão ferida por meu genro. Se você não receber essa bênção, ficará com ciúmes, certo? Jennifer também não levantou o rosto. Oh, essas duas senhoras. O que eu disse de errado? Estou preocupado com o que Ana diz. Não um pouco, mas digo a ela para ficar cansada. As duas mulheres estavam prestes a entrar em uma batalha verbal quando eu corri apressadamente. Pedi aos dois tios que pedissem à mãe do hóspede que estava lotado para comê-lo para esquentá-lo. Jennifer deu uma fungada em minha mãe e murmurou: Veja se estou errada. Minha mãe correu de volta para a cozinha. Embora minha mãe defendesse o genro, eu sabia que ela também estava preocupada em seu coração. As palavras de Jennifer eram difíceis de ouvir, mas era uma preocupação real que qualquer mulher cujo marido estivesse ausente teria que enfrentar. Naquela noite, depois de terminar a comida para toda a família, meus pais assistiram TV por um tempo e depois foram para a cama cedo, deixando-me sozinha em casa, deitada sozinha ao lado do leito nupcial. A cama onde seu calor ainda persistia estava aqui ontem à noite. Meu coração sentia muita pena de mim mesmo, tendo a reputação de me casar com maridos e amigos da minha idade. Um estava grávida, o outro estava segurando sua mão. Ele estava preocupado com fraldas e eu ainda estava sozinha. Ainda somos jovens, aos 22 ou 24 anos. A necessidade de sexo entre marido e mulher ainda é muito alta. Homens como o Sr. Eric são musculosos e saudáveis. O físico do povo de Tien Hai no mar é diferente. Uma mulher como eu, que está na idade de expor sua carne e estar tão distante, pode suportá-la? Ou você é como Jennifer dizendo, descascando o bolo e pagando lá fora? Ou é uma fuga rápida com uma garota em um bar de cerveja? O que não há em Madrid? Pensando nisso, de repente estremece. Senti medo de perdê-lo. Peguei apressadamente o telefone antigo que ele acabara de comprar para mim e apertei a mensagem. A primeira mensagem quando você saiu. Você chegou? Você já comeu ou bebeu? No início, ele respondeu muito rapidamente, mas apenas alguns minutos depois, houve uma mensagem novamente. Você chegou. Está comendo arroz na rodoviária. Sinto muito a sua falta. Sou bom em casa. Nos primeiros dias da noite, fiz telefonemas apressados. E ele ainda estava em seu antigo quarto de motel no distrito de Madrid, Rio. Ainda a parede de cal manchada que eu costumava olhar. Você fica bem em casa. Eu tentei por alguns meses ganhar dinheiro. Ganhar um monte e depois calculei. Às vezes, ele volta para sua cidade natal para comprar um pequeno caminhão e correr. O que quer que você vá trabalhar. Lembre-se de comer bem. Mas então as ligações diminuíram em uma semana e depois meio mês. Quase um mês se passou desde o dia em que ele saiu. A nostalgia em mim acabou. Não é apenas uma nostalgia mental, mas também uma nostalgia física. Eu ansiava por seu abraço, sua respiração, a maneira como ele me apertou em meu coração. Na manhã seguinte, deitado no cobertor para sempre, decidi enviar uma mensagem de texto com a qual me sentia envergonhado. Irmão, se você estiver livre neste fim de semana, por favor,
Volte. Meu irmão sente muito a sua falta. Enviei uma mensagem e meu coração estava batendo forte. Meio querendo que ele voltasse. Meio assustado. Ele acha que sou uma mulher que quer buracos. Depois de um tempo, o telefone vibra. Sim, deixe-me perguntar ao chefe. Eu também sinto sua falta. Apenas essa frase me deixa feliz o dia todo. Naquela manhã de sábado, pedi à minha mãe que fizesse as malas cedo. Minha mãe achou estranho. Como você pode fazer as malas tão cedo hoje? Os clientes estão lotados. Sim, Eric está de volta esta tarde. Os olhos de minha mãe brilharam quando ela ouviu isso. Mas então ela suspirou novamente. Sim, o que há com você cozinhando? Delicioso para isso. Comer e trabalhar é difícil. Corri ansiosamente para o mercado do distrito. Comprei o frango mais delicioso com pernas vermelhas e gostei de comprar mais um pouco de barriga de porco para fazer o prato assado que ele gostava. Meu coração foi exposto como no dia em que me apaixonei pela primeira vez. Eram exatamente 11h30 da manhã ao meio-dia. O ônibus da empresa Hoang Ha estava estacionado bem no início da aldeia. Ele desceu, ainda usando uma mochila velha, mas vestindo uma camisa e calça marrom. Ele parecia muito mais arrojado. E sua pele parecia um pouco mais escura. Vendo meu genro voltar, meus pais também ficaram felizes. E meu pai pegou uma garrafa de vinho embebida nas mais preciosas sementes de banana. Hoje, meu pai e meu filho têm que fazer algumas xícaras. Comemorar o dia em que você voltar. Minha mãe estava cozinhando sob o fogão. E o som de gordura escaldante era delicioso. O almoço naquele dia foi aconchegante. Eric conta a história sobre Madrid. Sobre seu chefe. Sobre o trabalho. Ele disse que o salário deste mês era bônus. Um total de quase 15.000 euros. Ele tirou um monte de dinheiro do bolso e deu tudo para mim. Ele guardou uma mesada. Onde mais ele economizou ou cuidou de seus pais. Olhei para o dinheiro. Seus olhos estavam inchados e inchados. Talvez ela tivesse menos preconceito contra ele. Depois de comer, meus pais entenderam o que eu quis dizer. Meu pai disse: Vamos lá, minha avó e eu fomos para a casa do meu tio para brincar. Já faz muito tempo que não vou para aquele lado para perguntar. As crianças limparam para os dois avós e deixaram um espaço privado para meu marido e eu. Eric não disse nada. Ele apenas olhou para mim e me puxou para a sala. A porta do quarto estava trancada. E eu não conseguia me deitar por muito tempo. Eu ansiava muito. Quanto desejo, quanta espera, quanta reprimida de uma jovem esposa longe do marido. Tudo parece ter a oportunidade de explodir. Ele me abraçou com força. O abraço tão apertado que senti que era difícil respirar. Sua respiração estava apressada. Sinto tanto a sua falta. Ana, não aguento. Ele não me deixou dizer mais uma palavra. Seu beijo atacou fortemente, carregando tanto a nostalgia quanto a saudade de muitos dias separados. Ele não era mais o beijo desajeitado e tímido da noite chuvosa na vizinhança todos os anos. Seu beijo de um homem que sabe exatamente o que quer e de uma mulher que deseja ser amada. O vestido de linho que eu usava em casa foi puxado às pressas por ele. Ele ainda me ama fortemente. O que quer que ele diga. Especialmente a cama. Ele sabe como me agradar muito bem. Sua força, seu calor quase selvagem depois de dias de repressão, me fez querer derreter. Envolvemos nossos braços um ao outro como sã. A cama rangia a cada batida urgente. Esqueci tudo. Esqueci os sussurros de Jennifer. Esqueci minhas preocupações e vergonha. Só sei que neste momento você é meu. Completamente meu. A separação para o reencontro foi ainda mais intensa. Seu calor, seu corpo me envolveu, preenchendo todos os espaços solitários que me atormentaram por tanto tempo. A pequena sala parecia estar quente por causa da mistura de duas pessoas apaixonadas. Depois de uma paixão satisfatória, ficamos encharcados de suor. Eric me segurou em seus braços e sussurrou que era verão e que seu trabalho era mais do que o de Ana. Enterrei minha cabeça em seu peito sólido, inalando o aroma familiar. É muito difícil? Ele também lutou. Meu chefe tem recebido convidados a tarde toda.
Ele vai jogar golfe na aldeia e, à noite, vai a um restaurante para beber cerveja e vinho. Nos lugares luxuosos da cidade velha. Ele teve que dirigir para buscá-lo muito. Quando cheguei ao quarto do motel às 23 horas da manhã, ouvi e senti muita pena dele. Então você está muito cansado e tem que cuidar da sua saúde. Estou cansado, mas meu chefe às vezes me dá mais. Ele disse que se saiu bem e, mais tarde, apresentou-o a muitos negócios, às vezes até abrindo uma frota inteira de carros. Ele acariciou meu cabelo. Sua mão estava áspera porque ele segurava o volante. Ele deve ter voltado menos da próxima vez. O chefe estava prestes a voar para os Estados Unidos a negócios e depois para Canadá. Você tem que seguir. Eu escutei, mas meu coração pulou uma batida novamente. Você vai por muito tempo? Talvez uma semana inteira ou 15 dias. Mas tenho certeza de que vou em uma viagem de negócios como essa. O salário é muito alto. O chefe tem tudo para comer. Eu só conheço minha boca. Eu sorri, mas me senti vazio por dentro. Por causa do trabalho. Por causa de um pedaço de arroz. Eu tenho que suportar. Embora ele não esperasse que seu próximo lote durasse tanto tempo, ele ficou em casa por exatamente um dia e meio. E no domingo à tarde ele apressadamente arrumou sua mochila e pegou o último ônibus metrô para Madrid. E então, 3 meses atrás, 3 meses depois, o Sr. Eric voltou para casa gradualmente emagrecendo. A última vez foi há mais de um mês. Só voltei para casa por uma noite. Amarelado apressadamente e saiu novamente. Depois desapareceu. Ele também não mandou muitas mensagens ou ligou. Eu estava impaciente, mas ele estava com raiva porque a condução de longa distância tinha que ser absolutamente focada. Às vezes, o chefe sentado ao lado dele não se atreve a usar o telefone ou seu tempo é o oposto do meu. Quando ele estava livre, às vezes eu estava dormindo. E quando eu estava acordado vendendo, ele tinha que dirigir. Eu estava preocupado que ele fosse trabalhar. Mas sua esposa continuava ligando para ele para avaliá-lo. Eu pensei que ele era uma pessoa desfocada. Então eu tinha a reputação de gerenciar meu marido. Então tentei esperar que ele ligasse. Só ousei enviar mensagens curtas sem ousar esperar o dia para recebê-las de volta. Você já comeu? Cuide da sua saúde. E ele muitas vezes respondia muito tarde quando eu estava dormindo. Quando acordei de manhã, vi uma mensagem das 2 horas da manhã. Eu comi, vou dormir, não espere. Minha espera gradualmente se transformou em confusão. Em uma bela manhã de domingo, no outono em Sevilha, recebi um convite de um mês do filho do meu melhor amigo. Kelly, minha melhor amiga da faculdade. Quem costumava me provocar era um vizinho. Brincávamos um com o outro e tínhamos 4 ou 5 filhas. Estamos todos casados agora, só que eu não tenho filhos. Kelly, ela é a sabedoria mais bonita neles. Ele era estiloso e falante. Então acabou de se formar e se casou com um gigante em Madrid. Ouvi dizer que o marido dela é muitos anos mais velho que ela. Mas o olho está rachado e com inveja. Hoje ele me levou de volta para sua cidade natal. Sua casa também fica em Sevilha. Mas ele trabalha na cidade por um mês inteiro. Mas na verdade era uma festa no maior restaurante da cidade. Principalmente lançar parentes que são vizinhos também é se exibir um pouco. Peguei o ônibus para a cidade. A festa foi grandiosa. O restaurante era luxuoso e as tochas estavam brilhantes. Eu usava meu melhor vestido e ainda me encontrava perdida, olhando para o meu amigo. O vestido de seda é uma marca. E sua mão está segurando seu filho rechonchudo que parece estar na moda. De pé um ao lado do outro brindando juntos. Senti admiração misturada com um pouco de mágoa. Encontrando-me, Kelly alegremente puxou minha mão e interveio. Aqui está você. Você ainda está assim hoje em dia. A garota parecia desgastada com os olhos e você não tinha nada. Então ela ainda parecia muito jovem e então olhou em volta. Onde está seu marido? Eric não está vindo? Eu sorri ironicamente. Um sorriso torto. Ele estava ocupado indo trabalhar e não podia voltar para casa.
Ainda está ocupado? Então, o que Eric está fazendo agora? Ele dirigiu para um chefe em Madrid. Quando Kelly terminou de ouvir, ela não se preocupou em dizer mais nada. Ele apenas olhou para mim com um olhar muito estranho, cheio de confidente. Aquele olhar me deixou atordoado. Não era um olhar de curiosidade, mas um olhar de pena, preocupação e até um pouco de raiva em meu nome. Mas foi uma festa lotada. O marido de Kelly é um homem mais velho, mas elegante e de comportamento. Então Kelly mudou de assunto apressadamente. Pare de comer e beber. A festa vai acabar daqui a pouco. Você não precisa ter pressa. Hoje à noite fui dormir em minha casa na cidade. Já faz muito tempo que minhas irmãs não são confidenciadas. Eu balancei a cabeça. Eu não queria ir para casa imediatamente, de qualquer maneira. Embora essa atmosfera seja luxuosa, ainda me faz sentir solitário. Depois da festa, os amigos correram para o marido de Kelly e tiveram que ir para o segundo quarto, deixando apenas eu, Kelly e o bebê dormindo profundamente no berço. Como eu não estava ocupado com as crianças, arregacei as mangas e limpei as governantas de Kelly. Quando terminei, Kelly me arrastou para o meu próprio quarto. A esplêndida sala era completamente diferente da minha loja de macarrão de lagosta desmoronada. Kelly jogou fora seu vestido caro, vestiu uma camisa de seda e sentou-se na cama. Ele pegou um maço fino de cigarros, acendeu um cigarro e deu uma tragada, o que era muito estiloso. Abri os olhos e olhei. Você, quando começou a fumar? Desde que se casou. Kelly tem emitido uma fina nuvem de fumaça que faz com que a esposa do gigante não saiba dessas coisas. Ela acha que eu sou uma garota do interior. Ele olhou para mim e seus olhos apareceram novamente. Ana, estou dizendo isso. Não fique triste. Meu coração apertou novamente. Eu tive uma má premonição. Você e eu somos melhores amigos desde o momento em que terminamos e comemos macarrão de camarão na vizinhança. Eu não quero que você seja infeliz. Você ainda é tão gentil quanto antes. Ainda honesto e delineado. Só temo que você esteja em desvantagem. Eu ri, meu sorriso distorcido. Eu não tenho nada a perder. Casar com seu marido dá à luz o meu número novamente. Então você está feliz. Eu estou feliz. Feliz? Kelly riu. Você acha que estou feliz? Você sabe quantos filhos meu marido teve antes de se casar comigo? Você sabe como eu luto com ele todas as noites? Pare de falar sobre mim. Apenas ignore. Ele esfregou o cigarro. Vou falar sobre você. Eu vi seu marido Eric em Madrid. Meu coração parecia estar sufocado. Onde você viu isso? É normal que ele dirija seu chefe. Normalmente. Você sabia que além do nome dessa esposa gigante, também abriu um bar de luxo na cidade velha? A todas as pessoas que ganham dinheiro. As pessoas fazem negócios com garotas de alta classe. E daí? Então muitas vezes vejo seu marido Eric lá. Mas não é como dirigir para um chefe chamado Hugo. Nenhum velho chefe faz nada. Kelly me puxou para sentar mais perto. Ele dirige um Mercedes S-Class preto brilhante e dirige um cliente no meu restaurante. Passageiro? Os passageiros são normais. Tentei me apegar a esse argumento fraco. Olha, você acredita em mim? Kelly quase gritou. Você disse ao seu marido para dirigir para o seu chefe. Que chefe faria o motorista segui-lo 24 horas por dia e esperar por qualquer convidado todas as noites às 12 horas da noite e 1 hora da noite? Você sabe quem é esse convidado? Eu balancei minha cabeça e as lágrimas começaram a fluir. O nome dela é Hannah. São trabalhadores imobiliários. Ela deve ser mais de 10 anos mais velha que nós. Bonita e afiada. Quem sou eu dizendo a verdade? Os homens veem seus 10 caras. 10 caras caíram. Essa mulher tinha acabado de deixar o marido e ouviu que seu marido seguia uma jovem. Então ela odiava que os homens voltassem ao país para iniciar uma carreira. Fiquei pasmo com mais de 10 anos. Estou prestando muita atenção. Kelly continuou. Não sei se estou grávida pelo menos quando vou ao restaurante. Recentemente, no verão, há muitos clientes. Tenho que sair para gerenciar.
Todas as noites eu via Hannah ir ao restaurante e brincar e dançar para receber os clientes. Quem sabe, mas muitas vezes ela está bêbada. Ou quando há brigas com várias outras mulheres. Noto que a pessoa que sempre bate nela para ajudá-la é Eric. Não, é impossível. Por que não pode? Você me ouve a todos. Kelly agarrou meus ombros. Ouvi meu gerente dizer que essa Hannah desde o dia em que deixou o marido é um casal com um jovem. Não um companheiro de brincadeiras. Quando ela chegava em casa, havia um ônibus particular e Eric esperava por ela no porão todas as noites. Um dia ela estava tão bêbada que ele até teve que carregá-la no carro. Você acha que qualquer motorista comum pode fazer isso? Kelly parou e me olhou diretamente nos olhos. Eu suspeito que eles sempre estiveram juntos. A vila de Hannah no Lago Oeste. Eric a levava lá todas as noites e nunca viu o carro sair. A terra ao meu redor parecia desmoronar. E as palavras de minha vizinha, Jennifer, ecoaram em meus ouvidos. Quando se trata de mingau no mercado da esposa, ninguém no parque sabe quando comer. Isso mesmo, meu marido não está em casa há muito tempo. Mensagens esparsas, chamadas apressadas. A razão pela qual meu chefe trabalha em Seanada, no Zewa, vai ser com ela? Por muito tempo. Tentei fechar os olhos. Eu fui deliberadamente evasivo. Não se atreva a pensar sobre o pior cenário. Eu me enganei dizendo que ele estava ocupado. Ele trabalhou duro para mim. Para minha família. Eu não consegui dormir naquela noite. Deitado na cama luxuosa de Kelly. Continuei provocando. Pensei em tudo. Na verdade, desde o primeiro dia em que meu marido foi trabalhar, ele também me ligou ativamente. Todos os dias. A voz está cheia de nostalgia. Ele também falou sobre o chefe difícil. O quarto de motel quente. Mas isso foi apenas nos primeiros dias. Alguns meses depois, as ligações tornaram-se cada vez mais esparsas e depois mudaram completamente para textos. Então, durante toda a semana, houve uma mensagem cheia de mensagens curtas e sem vida. Passei quase um ano ou não exatamente 8 meses vivendo sem meu marido ao meu lado. Para dizer a verdade, se você tem um marido, mas não tem um, o que você faz com ele? Agora não sou diferente de uma garota solteira que ainda leva o nome de casada. Ele disse que quando tivesse a oportunidade, voltaria para me visitar. Não poderia fazer isso para sempre e as pessoas não lhe dessem licença? Você transfere dinheiro para mim. Você transfere dinheiro uniformemente, até mesmo muito dinheiro. Ele disse que o chefe foi recompensado. Agora eu entendo. O chefe de quem você falou já foi aquela Hannah? Esse dinheiro era o dinheiro que ela lhe deu. O dinheiro que ele tinha. Pensando nisso, me senti arrastado. Decidi que ia para Madrid. Tinha de o fazer. Na manhã seguinte, recusei o convite de Kelly para passar a noite. Amanhã você me dá o endereço do seu bar e o endereço da minha pousada com Eric. O que você vai fazer? Ir lá em cima e lutar contra o ciúme? Não sei, mas tenho que ir. Eu não posso viver assim. Kelly olhou para mim com um suspiro. Ok, você vai para casa. Prepare-se e me ligue. Eu vou te levar para ver uma boa peça. Peguei o ônibus para casa. Minha cabeça estava zumbindo. Tentei ser normal na frente dos meus pais. Eu menti que sair para comer por um mês inteiro era muito divertido. Beber muito. Então eu estava cansado. Eu disse aos meus pais. Os pais de Eric têm trabalhado muito ultimamente. Kelly foi a Madrid para trazer todos os baldes de peixe para o armazém para ele. Ele não come comida do campo há muito tempo. Minha mãe acenou com a cabeça quando ouviu isso. Sim, isso mesmo. Você vai. Traga-lhe mais alguns ovos de galinha em minha casa com um pouco de arroz perfumado. Coma o pó de arroz estragado para sempre por todo o corpo. Minha mãe não sabia que sua filha não veio para cuidar do marido, mas para pegar traição. Na manhã seguinte, acordei às 4 da manhã. Fui ao campo comprar o balde de peixe mais gordo. Fui para casa e limpei uma panela de peixe delicioso com açafrão. Fervi os ovos de galinha. Pesei um saco de arroz perfumado. Organizei tudo em uma pista de plástico. Olhando para mim,
Todos pensaram que era uma esposa gentil mergulhando para visitar o marido. Peguei o primeiro ônibus para Madrid novamente. A maneira como fui para a escola no ano passado e a estrada ainda é isso. Ainda há campos de arroz verdes. Ambos os lados da estrada ainda são cidades barulhentas. Mas meu coração é diferente. Eu não sou mais a Ana atordoada e esperançosa de 20 anos. Sou uma mulher de 23 anos. Cheia de confusão e medo. Descendo na estação de ônibus de Apibete. O ar barulhento e sufocante de Madrid atingiu seu rosto. Liguei para Kelly. Kelly disse: você pega um mototáxi para o seu antigo vizinho em Madrid, Rio. O filho da senhoria se chamava Maia. Basta perguntar se Eric ainda está lá e me ligar de volta. Por que você não vai ao seu bar também? É dia e eles não vão lá. Você tem que verificar seu ninho primeiro. Se ainda estiver lá, talvez eu esteja enganado. Se não estivesse lá, Kelly não terminava a frase. Mas eu entendia. Rasguei o peixe pesado e peguei um mototáxi. O mototaxista parecia voar na estrada. A estrada de Madrid-Rio agora estava rígida com fumaça e poeira e buzinas altas. Eu estava na frente de um pequeno beco. Ainda era o sinal da pousada feita de ferro corrugado verde com letras brancas que haviam enferrujado. Encontrei o tio Maia, o estalajadeiro, que estava sentado na varanda colhendo hipomeia. Ele olhou para cima e estreitou os olhos. Todo mundo parece familiar. Tio Maia, aqui está você. Bem, a esposa de Eric estava no quarto número 3 há muito tempo. O estalajadeiro fez um barulho alto e saiu correndo. Oh meu Deus! Faz muito tempo desde que vocês se viram. E vocês estão indo muito bem ultimamente. Ela puxou minha mão e ouviu animadamente Eric para dizer a ele que o casal tinha todo o seu trabalho. Ele disse que poderia comprar uma casa da 4ª série ou um mini apartamento no condado de Hortaleza. Muito bom, vocês, crianças, são tão bons agora. Ouvi dizer que meus ouvidos estavam zumbindo e fui comprar uma casa no condado de Hortaleza. Porque não sabia de nada. Eu ri ironicamente do peixe assado na minha mão como se pesasse 1000 libras. Sim, também somos estáveis. Ah, eu trouxe algumas coisas country para Eric. Para o senhor Eric, o proprietário ficou pasmo. Bem, ele não te contou? O que você disse? Meu rosto ficou pálido e minhas mãos começaram a tremer. O proprietário olhou para mim. Depois para o peixe assado e depois para mim. Talvez pela experiência de uma pessoa que viveu a maior parte de sua vida. Eu entendo alguma coisa. O ladrão continuou mal. Ele deve querer surpreendê-lo, certo? Sim. Qual é a surpresa? Tia Maia suspirou e sentou-se no banco da frente. Sim, nosso antigo quarto foi alugado por outra pessoa por cerca de 3 meses. 3 meses depois, o peixe refogado caiu no chão. Os ovos de galinha quebraram e o molho de peixe da panela de peixe vazou fortemente. Ele está se mudando há 3 meses. Tia Maia falou em voz baixa. No dia em que se mudou, ele disse que seu chefe tinha acabado de se mudar. Ele teve que se mudar para outro lugar pela conveniência de pegar e deixar seu chefe. Ele limpou com pressa. Apenas uma manhã, meu pai pensou que havia se mudado para a nova casa do casal. E meu rosto estava dormente sem uma gota de sangue. Então, meu marido não dorme neste quarto de albergue em Madrid, Rio há 3 meses. Em seguida, as mensagens às 2 da manhã. Ele simplesmente voltou para o quarto do motel. Ir dormir. De onde veio seu irmão? Da Vila Tairro? Da cama daquela mulher chamada Ana? Eu estava morto no meio do pátio do motel. O som das buzinas dos carros nas ruas de Madrid, Rio ainda é alto. A voz do estalajadeiro ainda dizia alguma coisa. Mas eu não conseguia ouvir nada. É tudo mentira. O peixe assado quebrado na sola dos pés. O cheiro de peixe de molho de peixe. O aroma de açafrão. O cheiro pungente de ovos de galinha quebrados. Tudo correu. Misturar-se com o calor sufocante de uma tarde de verão em Madrid me fez sentir arrastado. Sentei-me nos degraus. Vomitando. Vomitando. Apenas água azeda. Tio Maia, o estalajadeiro, entrou em pânico. Oh, Ana, o que há de errado com você? Você está grávida?
Por que seu rosto está tão pálido? Meu estômago riu secamente na minha garganta. Meu marido está isolado há 8 meses. E há 3 meses ele está mentindo descaradamente. Onde eu engravidei. Não chorei. Estranhamente, minhas lágrimas não conseguiam sair. Ele continuou engasgando amargamente no meu peito. Eu apenas senti tremendo. Todo o meu corpo tremia. Tremendo de extremo ressentimento. Tio, você pode me pedir um copo d'água? Tia Maia correu apressadamente para dentro de casa. Peguei meu telefone, minha mão tremendo tanto que pressionei algumas vezes erradas para ligar para Kelly. A voz de Kelly do outro lado da linha ainda estava sonolenta. O quê? Você chegou ao local? Vou ficar no bairro do distrito de Madrid, Rio. Minha voz estava perdida. Kelly, ele está se mudando há 3 meses. O quê? A voz de Kelly estava adormecida e houve um breve silêncio. Eu sei imediatamente. E agora? Eu quero saber onde eles estão. Ok, eu vou te ajudar. Agora, você vem até mim. Tarde da noite, corremos para a garagem e Kelly dirigiu atrás do carro preto. O carro estava indo tão rápido que não voltou para o distrito de Madrid, Rio. Ele sobe direto pela estrada B5, transformando-se em uma área de Vilas La Finca. Ouvi dizer que 1 polegada de terra é melhor do que ouro nesta área. O carro preto entrou em uma vila muito grande com um portão de ferro alto. O portão se abriu automaticamente e se fechou. Kelly e eu estacionamos do outro lado da rua. Esperando por 10 minutos e 30 minutos por hora. O carro não saiu mais. No carro, Kelly olhou para mim e perguntou, indo para o computador? Meu corpo tremia, não por causa do frio, mas por causa da raiva. Kelly, você tem um telefone que não me empresta. Meu telefone está sem dinheiro. Kelly me entregou seu novo iPhone. Eu tremia e discava o número do meu marido. Um número de telefone que memorizei mais do que meu aniversário. O telefone toca por um longo tempo. A outra parte atendeu o telefone. Alô, quem é? Sua voz estava sonolenta. Aqui estou. Tentei evitar que minha voz tremesse. Ana, por que você me ligou com um número estranho? Por que é tão tarde? São quase 2 horas da manhã. Você ainda não dormiu? Eu não consigo dormir. Estou com saudades. Silêncio. Eu também sinto sua falta. Sua voz ainda estava uniforme. Eu sou bom em casa. Estou tão cansado. Acabei de dirigir para o meu chefe. Tenho que me preparar para ir para a cama. Seu irmão foi para o quarto dele no bairro de Madrid, Rio? Sim, estou de volta ao meu quarto. Ligando o ventilador aqui. Está muito quente. O verão de Madrid foi insuportavelmente quente. É tarde demais. E então eu vou dormir. Kelly levantou-se cedo novamente. Boa noite. Desliguei a câmera para olhar para Kelly e então comecei a chorar. Eu chorei como nunca tinha chorado. Eu gritei no espaço apertado do carro de luxo. Eu bati meu punho na cadeira de couro rachada. Ele estava naquela mansão, estando na cama com aquela mulher. Ele mentiu para mim. Ele disse que estava em seu quarto de hotel no distrito de Madrid, Rio. Ligando o ventilador porque estava no calor e esperando para morrer. Kelly não disse nada. Ela apenas me entregou silenciosamente a caixa de lenços de papel. Ligou o motor e foi para minha casa. Depois de chorar, contei. Eu não fui à casa de Kelly naquela noite. Não posso ir à sua casa amanhã? Também não posso voltar a Sevilha. Você pode me deixar ficar em algum lugar temporariamente? Eu não quero que meus pais saibam. Eu não quero que ninguém me veja agora. Kelly olhou para mim e pensou. Está bem, eu tenho um apartamento ao lado de Trung Rua em Antin. No passado, comprei para investimento. Agora não quero que você vá para lá temporariamente. Kelly me levou para aquele apartamento que estava limpo e totalmente mobiliado. Você fica aqui para descansar. Quando acorda, depois calcula. Eu agarrei sua mão. Eu quero te pedir uma coisa. Ele me deu uma chance ao seu bar. Você está atordoado. Você está louco? Você sabe o quão complicado é esse lugar? Como você pode fazer isso? Eu posso fazer isso. Eu cerrei os dentes e não voltei mais para minha cidade natal para vender macarrão de peixe. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que ficar perto deles.
Não poderei deixá-los viver em paz. Você vai se vingar? Eu não sei. Mesmo que eu gritasse, eu não poderia ser Ana do campo e deixá-la trapacear para sempre. Eu tenho que mudar. Você me ajuda a ir, Kelly, é como eu estou te perguntando. Kelly olhou para mim por um longo tempo com um olhar afiado. Ele assentiu. Se você se decidiu, mas esfaqueou o dardo, você tem que seguir o dardo. Nesse mundo, você não pode voltar a ser uma garota do campo. Você trabalha no bar bartending ou trabalha como mesa? Faça uma tabela. Faça o que for mais fácil de alcançar os clientes. Satisfatório. O salário também é alto, mas perigoso. Você pode suportar? Eu posso suportar. Então transformei Kelly e me dei dinheiro para comprar roupas novas. Não alguns vestidos florais de linho, mas uma saia curta com uma camisa apertada de 2 alças. Ensinou-me a me maquiar, a andar, a sorrir. Aqui você não deve sorrir gentilmente. Você deve rir com indiferença. Seus olhos devem saber. Seus lábios devem provocá-lo. Os homens morrerão. Uma semana depois, comecei a trabalhar. A garota Ana que vende macarrão de peixe morreu. E agora ela é apenas Ana, a garçonete de um bar de luxo. Nos primeiros dias, quando eu estava envergonhado por 9 pessoas, eu tinha que levar vinho para os homens barbudos que cheiravam fortemente a álcool. Eu tive que suportar olhares obscenos, tapas na bunda, provocações obscenas. Muitas vezes eu queria ir embora, mas pensando na noite em La Finca, na mentira do albergue Madrid-Rio, cerrei os dentes e aguentei. Eu me acostumei e tive a coragem de ir até Eric e Hannah quase todas as noites e eles se sentaram na área VIP. Eu não tinha permissão para ir até lá. Eu só podia ficar de pé e assistir à distância, observando meu marido gentilmente cuidar de outra mulher, queimar suas frutas, limpar sua boca. Meu coração não dói mais. Está morto. Meu objetivo agora é alcançar Hannah. Mas não sei como. Uma noite na área VIP com uma grande festa. A senhora Hannah teve que receber um grupo importante. Eles falaram sobre negócios. Os clientes estavam muito lotados e a mesa que servia estava vazia. Emma, servindo a área VIP com dor de estômago, correu para o banheiro. O gerente de pessoas de Kelly me viu acenado. Ana, fui até a mesa VIP um por um. Servi vinho para os convidados e meu coração estava batendo forte. Aqui está a oportunidade. Carreguei a bandeja de vinho e tentei caminhar calmamente até a área VIP. Hannah estava sentada na cadeira. Ao lado dela não estava Eric. Eric estava montando guarda do lado de fora da porta como um guarda-costas sentado ao lado de Hannah. Como um homem mais velho. Ele deve ter quase 60 anos. Mas parece extremamente elegante e elegante. Com cabelos grisalhos, vestindo uma camisa branca e óculos. Ele não era tão barulhento quanto os outros. Ele apenas ficou sentado tomando um gole de vinho e sorrindo. Eu trouxe e servi o vinho trêmulo. Quando servi para o homem, ele olhou para mim. Um olhar muito estranho, não lascivo, mas um olhar gentil e um tanto triste. Obrigado, ele disse com uma voz profunda. Fiquei assustado e baixei a cabeça apressadamente. Quando levantei a cabeça, encontrei outro olhar, que brilhava com fogo. Eric estava parado na porta olhando para mim. Ele não podia acreditar em seus olhos. Olhei diretamente para ele. Não abaixei a cabeça. Tentei sorrir para um sorriso que Kelly havia ensinado. Quando a festa estava no intervalo, os convidados saíam ou iam ao banheiro. Eu estava limpando o cinzeiro quando Eric correu e agarrou minha mão, arrastando-me para o canto da escada de fuga. Ele fechou a porta, na luz fraca da luz vermelha. Seu rosto parecia aterrorizante. O que você está fazendo aqui? Ele apertou minha mão com uma voz morta, deixando de lado a dor. Ana, você está louca? Quem te mandou aqui? Quem fez você se vestir assim? Eu afastei minha mão, mas ele era muito forte. Eu fui ganhar dinheiro como você. Eu sorri. O que você ganha dinheiro aqui? Voltei para minha cidade natal imediatamente. Imediatamente. Este lugar não é adequado para mim. Por que não é adequado? Eu ri loucamente. Acho muito adequado aqui. É mais fácil ganhar dinheiro aqui do que no campo.
Olhei diretamente em seus olhos. Olhos que uma vez se apaixonaram. Agora há apenas raiva e possessão. O dinheiro que lhe enviei ainda não é suficiente? É o suficiente? Eu zombei. Como isso pode ser suficiente? Eu sou uma pessoa gananciosa. Você não sabe? Para mim, não existe o suficiente. Seu irmão estava tão zangado que não conseguia falar. Não diga muito mais. Eu vou para casa imediatamente. Este lugar não é tão fácil quanto eu pensava. É fácil. Eu ri. Acho muito fácil viver e também é fácil ganhar dinheiro. Fácil. A menos que ele esteja olhando para mim da cabeça aos pés. Um olhar desdenhoso. A menos que você vá trabalhar como uma menina. Um tapa de fogo. Eu dei um tapa nele. Mas não. Estava na minha imaginação. Eu apenas fiquei parado. Eu ri. Um sorriso que nunca pensei que pudesse sorrir assim. Eu enchei meu peito e puxei a saia de 2 alças um pouco para baixo. Ser uma menina? Você está certo. Como você sabe disso? Ele ficou atordoado. Eu deliberadamente coloquei perto de sua orelha. O cheiro do perfume barato que eu usava era como deixar as pessoas brincarem em seu rosto. Qual é o problema? Você gosta? Minha voz é rápida. 500 euros durante a noite ou 1.000 euros. Por favor, pague pelo quarto. Ou você chama seu chefe aqui para jogar juntos. Eu ouvi você dizer que ela gosta de rapazes também. Dê um tapa. Desta vez foi real. Ele me deu um tapa. O tapa foi tão forte que caí e me esfreguei contra a parede. Minhas bochechas queimavam. Meus ouvidos zumbiam. Bastardo. Ele resmungou. Você, como você ousa? Você se atreve a me bater? Eu me levantei, meu cabelo para fora. Que tipo de personagem você usou para me vencer? Você é meu marido? Meu marido estava em um quarto de albergue na área de Madrid-Rio. Ligando o ventilador porque estava quente. Eric fez uma pausa, seu rosto ficando pálido. Você sabe tudo? Eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu gritei. Ele me enganou. Aquele velho filho e seu irmão. Você acha que eu sou um? Você, cale a boca. Ele cobriu minha boca. Não faça barulho aqui. Eu tive que fazer mais e mais barulho. Eu mordi a mão dele. Tive que fazer barulho. Deixe o mundo inteiro saber. Deixe o convidado VIP de Hannah saber que ela está cobrindo seu filho. Ela é seu filho. Ela é meu marido. Enquanto eu falava, quando estava prestes a sair correndo, Eric entrou em pânico genuinamente. Ele segurou minha mão com força e me lutou contra a parede novamente. Eu imploro, não faça barulho aqui. O outro convidado é o pai de Hannah. E eu fiz um barulho que você perdeu o emprego. O pai de Hannah. Eu escondi essa informação de mim. O que me chocou mais do que ele me batendo. O homem gentil de antes era o pai de Hannah. E enquanto eu ainda estava atordoado, a porta da sala se abriu de repente e Hannah ficou lá. Ela não parecia mais bêbada. Seu rosto estava frio como dinheiro. Ela olhou para mim sendo pressionado contra a parede por Eric. Meu cabelo solto para trás. Ele usava uma camisa esfarrapada de 2 alças e olhou para Eric novamente. Sua mão ainda carrega os vestígios do tapa que ele acabara de me dar. O ar estava tão denso que eu podia ouvir meu coração batendo. Eric me soltou apressadamente, gaguejando. Irmã, Hannah, você. Hannah não disse nada. Ela apenas sorriu para um lado. Um sorriso que era mais aterrorizante do que um tapa. Ou ela bateu palmas um pouco ou 2. Uma boa peça. Sua esposa e eu filmamos este bar. É um teatro em Sevilha? Ela olhou para mim com um olhar penetrante. Ela olhou para o cartão de funcionário no meu peito. Ana, certo. Ela era sua esposa. Lado direito. Tentei recuperar a compostura e puxei o vestido para trás. Eu sou sua esposa. E sua avó é filha do 13º chefe. Ela roubou meu marido. Eu pensei que ela ia correr e arranhá-la. Mas não. Ela apenas riu. Roubo, ela disse com uma voz sarcástica. Ela olhou para o marido. Ele voluntariamente se agarrou a mim. Um homem que está cansado de comer arroz fó. Ela deve revisar sua panela de arroz para ver se está deliciosa o suficiente ou se esfriou. Então ela se virou para seu filho Eric.
Sua voz era tão fria que Eric fez uma pausa. Seu rosto pálido. Ele não ficou com raiva. Eu sabia que Eric não era o tipo de pessoa que se destacava. Ele parou por um segundo. Como se as palavras de Hannah tivessem acabado de cair no chão e se estilhaçado em pequenos pedaços. Seus ombros largos caíram ligeiramente. Mas apenas fugazmente. Então ele riu. Um sorriso sem olhos. O tipo de riso que as pessoas usam para esconder uma mágoa profunda. Sem resistência. Sem justificativa. Nem uma palavra pesada. Eric apenas acenou com a cabeça. Como se reconhecesse uma verdade óbvia. Mas eu sabia que por trás daquele aceno de cabeça havia uma tempestade inteira girando em seu peito. Eu podia ver seu olhar claramente, um vislumbre de dor. Então rapidamente obscurecido por uma casca fria. Ele não olhou mais para Hannah. Seu olhar varreu sobre mim. Um pouco agridoce. E então parou em um vazio desconhecido. Eric enfiou a mão no bolso da calça. Respirando fundo. Como se tentasse engolir sua raiva por dentro. Então ele se virou e saiu. A porta se fechou atrás dele com um leve clique, mas o suficiente para mergulhar a sala em um silêncio pesado. Eu sabia que ele não estava chorando. Eric não chorou, mas tenho certeza de que, lá fora, ele está mordendo o lábio a ponto de sangrar. Eu fiquei lá, como um estranho arrastado para uma peça trágica que ninguém se preocupou em convidar. Em meu coração, uma onda feroz está surgindo desconfortável. Não é o tipo de aborrecimento passageiro quando alguém está na fila. Não é desagradável ser picado por mosquitos. Isso é uma coisa desagradável e ardente. Como alguém derramando ácido no coração. Eu estava chateado com Hannah. Por causa da maneira como ela disse isso, suavemente. Naturalmente, como se estivesse desprezando o que possuía. Fiquei irritado porque ela não percebeu que tinha acabado de enfiar uma faca na autoestima do homem que a escolheu. Fiquei chateado com Eric, porque ele escolheu ficar em silêncio. Suportar, em vez de se defender. E acima de tudo, estou irritado comigo mesmo, porque eu costumava sorrir ironicamente. Acenava com a cabeça e engolia a dor por dentro. Eu costumava pensar que o silêncio era a única maneira de confiar na outra pessoa para ficar. O desconforto subiu em sua garganta. Amargamente, senti meu peito queimar, como um pedaço de carvão fumegante. Eu quero gritar, quero correr e dar um tapa em Hannah. Querendo puxar Eric para o colo e dizer, não dê ouvidos a ela. Você não é inútil, você está apenas se apaixonando pela pessoa errada. Mas eu não fiz nada, apenas sorri. Um sorriso distorcido, azedo e sarcástico. O tipo de riso que as pessoas usam quando estão cansadas demais para discutir. Deprimidas demais para explicar. O tipo de riso de quem vê através de tudo. Mas ainda escolhe ficar em silêncio. Eu ri, porque sabia que era inútil discutir. Hannah não entenderia. Eric não vai mudar. E não tenho o direito de interferir. Então eu andei não rápido. Não devagar. São apenas passos regulares e decisivos. Passei pela senhora Hannah, sem olhar para ela, passando pela porta de vidro onde Eric estava parado do lado de fora do corredor. Fumando silenciosamente. Eu não disse nada, sem adeus, sem explicação. Eu apenas caminhei e chamei a atenção de um homem me observando. Foi o pai de Hannah que Eric disse: saia da loja, saia da história, fora do círculo vicioso do desprezo disfarçado pelo amor. Lá fora, o vento noturno de Madrid soprava. Fresco, respirei fundo, sentindo como se tivesse acabado de liberar um fardo invisível. O desconforto ainda estava lá, mas agora havia diminuído, como uma ferida que acabara de ser lavada. Às vezes, caminhar é a única maneira de manter a autoestima restante para si mesmo. Na manhã seguinte, Kelly foi para o apartamento onde eu estava hospedado. Eu disse a ela, vou encontrar um quarto muito barato. Um lugar que ninguém conhece. E então posso trabalhar como costureira ou lavar pratos. Kelly suspirou. Você está realmente infeliz. Pare de ir. Ligue se precisar de alguma coisa. Saí do complexo de apartamentos sofisticados com minha mochila. Eu sou a filha de Ana do interior que falhou sozinha no meio de Madrid.
Peguei o ônibus para sempre. Passando por alguns parques industriais. Vi um albergue recém-construído. Minha cerca não foi completamente removida. O cheiro de cal e argamassa ainda é forte. Há uma placa manuscrita rabiscada e o quarto é alugado a baixo custo. Entrei timidamente e um homem estava de pé apontando para os construtores. Ele se virou. Estou segurando pessoas. Ele também mantém as pessoas. Era o homem elegante com cabelos grisalhos. O pai de Hannah. O homem que Eric chamava de chefe. O homem chamado Hugo. Ele me reconheceu. A garçonete que foi demitida ontem à noite. Sou eu. Sua voz era profunda e calorosa. Sem o menor indício de desprezo. Sim, meu sobrinho está tão envergonhado. Eu me virei e fugi. Esperar. Você me chamou aqui para encontrar um quarto? Eu raciocinei. Sim, eu vejo o mar. Mas é isso. Saúdo-vos. Recuar. Ele deu um passo à frente. Tio, eu sei o que aconteceu ontem à noite. Sinto muito. Hannah, ela é minha filha. Ele era um pouco como sua mãe. Com um temperamento caprichoso. Não deixe seu estômago ir. Fiquei surpreso. Ele apenas se desculpou comigo. Eu sei que você é a esposa de Eric. Ele suspirou. Ele também foi dispensado por seu tio. O tipo de homem que não faz nada. Não sei o que dizer. Seu sobrinho olhou para mim. Seus olhos preocupados. Onde você está trabalhando agora? Estou procurando um quarto. Do outro lado. Ele apontou para uma fileira de novos albergues. Ainda existem alguns quartos. Acabados de terminar. Vou entrar e dar uma olhada. O Sr. Hugo me levou para um quarto de cada vez. Cerca de 15 metros quadrados. Limpo e com sótão. Estou aqui. Sim. Quanto dinheiro por mês? Apenas fique. Ele acenou com a mão. É como um tio me ajudando. Eu sou meu compatriota de Sevilha. Sim, estou aqui há décadas em Vutu. Eu não esperava encontrar meus compatriotas novamente. Ele era o pai de Hannah. Ela e o marido sabiam. O Sr. Hugo interrompeu sua voz com uma voz triste. Essa é a minha experiência. Vamos. Não pense muito. Eu tenho uma pequena vila atrás dela. Eu moro sozinho nesta pousada. Eu a construí para torná-la divertida. E as pessoas entram e conversam. Eu apenas fiquei lá. Quando encontro um emprego com dinheiro, pago depois. O nome dele é Hugo. Você pode chamá-lo de tio Hugo. Eu comecei a chorar. Depois de todo o engano desdenhoso, de repente um estranho que era o pai do meu rival me tratou tão bem. Então eu fiquei. A vila do tio Hugo fica logo atrás da pousada com um grande jardim. Tio Hugo mora sozinho. A esposa do tio Hugo está morta há muito tempo. Hannah é a única filha. Estou lá todos os dias. Limpei meu quarto. Seng pediu ao tio Hugo que preparasse uma refeição para ele. Tio Hugo me disse para fazer desta minha casa. Eu sei que tenho uma dívida com ele. No fundo do meu coração. O pensamento de vingança contra Hannah ainda estava lá. Ela roubou meu marido e me humilhou. Agora estou bem aqui ao lado do pai dela. Um pensamento louco passou pela minha cabeça. E se eu o seduzisse? E se eu me tornasse sua madrasta? Como ela chamaria meu marido? Como ela me chamaria? Pensando nisso, senti um pouco de regozijo. Comecei a me aproximar deliberadamente do tio Hugo. Tio Hugo tem quase 60 anos este ano, mas ainda está em ótima forma. Ele costuma se exercitar de manhã e eu costumo acordar cedo, correndo com meu tio. Cozinhei deliciosos pratos de Sevilha que ele gostou. Limpei a casa e lavei a roupa para ele. Tio Hugo parecia gostar muito de mim também. Ele me trata muito bem, mas apenas no nível de seu tio. Ele é uma pessoa que experimentou a elegância. Ele manteve distância muito bem. Até que uma manhã de domingo, todos os trabalhadores haviam retornado às suas cidades natais. Acordei cedo para pedir ao tio Hugo para andar. Mas o portão de sua vila estava aberto. E eram quase 7 da manhã e eu não o vi praticando seus instintos. Algo não está bom. Entrei pela porta principal da vila semi-fechada. Empurrei a porta levemente e a cena lá dentro me surpreendeu. A mobília da sala foi derrubada. Quebrada como se houvesse uma briga.
e meu coração estava batendo forte. Tio Hugo! Tio Hugo! Chamei trêmulo, e ninguém respondeu. Eu entrei em pânico. Corri pelos quartos, sem vê-lo, de repente lembrado, ou o terraço. Tio Hugo estava lá em cima regando as plantas. Eu corri apressadamente. A porta do telhado se abriu. Então eu o vi. Tio Hugo estava amarrado a um poste de ferro. A boca cheia de trapos. As mãos e os pés machucados. Ele desmaiou. Sua respiração extremamente fraca. Oh meu Deus! Tio Hugo! Lembro-me de começar a chorar. Não sei por que estava com tanto medo. Mas o pensamento de perdê-lo ficou mais claro do que nunca. Corri apressadamente para desamarrá-lo e tirei o pano de sua boca. Tio Hugo abriu os olhos e me viu. Seus olhos tagarelavam comigo. Eu o abracei com força, soluçando. Quem fez isso com você? Eu chamei a polícia. Não. Tio Hugo segurou minha mão fracamente. Não ligue para ninguém. Apoie-o e ajude-o a descer até a casa. Eu tentei ajudá-lo a descer. Estou muito fraco. Tio Hugo não queria ir ao hospital. Nem queria chamar a polícia. Ele só chamou um velho médico que conhecia para examiná-lo em casa. O médico disse que ele foi espancado, amarrado por muito tempo, para que o sangue não circulasse. E ele precisava descansar e massagear com cuidado. Depois que o médico saiu, tio Hugo olhou para mim, com a voz cansada. Ana, tio, eu quero tomar banho. Estou tão suja, mas não consigo mexer as mãos. Você pode me ajudar? Ajudei envergonhadamente um homem de 60 anos a tomar banho e estava com calor. Olhando para o tio Hugo, que estava coberto de suor, sangue seco e implorando em seus olhos. Eu não posso recusar. Sim, eu vou ajudá-lo. Levei o tio Hugo ao banheiro. Um banheiro grande e luxuoso. Eu dreno a água morna para a banheira. Tremi e desabotoei a camisa do meu tio, revelando meu peito sólido, que ainda era muito musculoso. Apesar da minha idade, fechei os olhos e ajudei-o a tirar as calças. Eu o levei para o banho-maria e eu estava vermelho como gaque. Eu não me atrevi a olhar. Eu vou esperar por você. Peguei a toalha para drenar o quarto. Minha mão tremeu quando toquei sua pele. Esta é a primeira vez que toco em um homem que não seja Eric. Tio Hugo sentou-se lá respirando pesadamente. Quando eu estava esfregando suas omoplatas, sua mão estava muito fraca e de repente ele agarrou minha mão. Fiquei assustado e Hugo olhou para mim. Seu olhar não luxurioso, mas gratidão, uma profunda solidão. Obrigado, Ana. Você me chama de você. Naquele momento, todos os meus pensamentos malucos de vingança desapareceram. Só sinto pena desse homem. Rico e elegante, mas solitário, incompreendido pela própria filha, prejudicado pelos outros. Eu não disse nada, apenas lavei silenciosamente o cabelo do meu tio. Drenei a água dele. Minhas mãos não tremiam mais. Quando o ajudei a sair da banheira e limpei seu corpo com uma toalha. O constrangimento se foi, deixando apenas puro cuidado. De repente, o tio Hugo me puxou de volta. Eu não estava bem, mas aquela tesoura foi o suficiente para me fazer perder o equilíbrio e cair no meu colo. Minhas roupas estão encharcadas. Ana, tio Hugo sussurrou, sua respiração quente. Fique comigo, não vá a lugar nenhum. Meu coração estava batendo forte. Tio Hugo quer seu tio. Tio, me desculpe, estou tão sozinha. Faz muito tempo que não me sinto cuidada por alguém. E então o tio Hugo me beijou. Um beijo que não era mais tão apaixonado quanto o de Eric. É desajeitado, lento, mas contém toda a reprimição de um homem que está preso há muito tempo. Eu não o afastei, não sei por quê. Talvez seja porque eu o amo. Talvez eu esteja sozinha ou talvez eu queira encontrar um lugar. Os braços do tio Hugo apertaram-se em mim, como um círculo imortal que não permitia que nenhuma distância interviesse. Minha mão envolveu seu pescoço, respondendo ao beijo ardente, aproveitando cada momento em que seus lábios tocaram os meus. Sua respiração estava quente, carregando um cheiro masculino sedutor, fazendo meu corpo tremer de prazer. O beijo foi intenso, apaixonado no início,
como uma tempestade varrendo, mas depois ele gradualmente suavizou, deixando um gosto doce na ponta da minha língua. Mais tarde, ele deixou meus lábios, moveu-os pelo meu pescoço, empurrou-os suavemente contra a nuca e inalou o gosto salgado de uma mulher sedenta de amor. Minha pele estava espinhosa sob sua respiração, cada célula como se tivesse despertado depois de muitos dias de solidão. Ele sussurrou no meu ouvido, sua voz profunda e cheia de emoção: Ana, eu te amo desde que a conheci no restaurante em que você trabalhava. Por favor, me dê uma chance de compensar tudo o que sofri todo esse tempo. Essas palavras eram como um riacho frio rastejando em meu coração, apagando as velhas feridas de um casamento fracassado, de longas noites sozinho com a dor da traição. Senti que era verdadeiramente amado. Não piedade, mas amor sincero desse velho tio Hugo, o pai do meu rival que me observava silenciosamente à distância. Sua mão deslizou para baixo, desabotoando habilmente minha camisa. O tecido delicado caiu, revelando uma camiseta fina de renda. Ele não estava com pressa. Sua mão rastejou diretamente, esfregando o pêssego fada que estava inchado com a batida do meu coração. Meu peito enrijeceu sob seus dedos ásperos, mas gentis, cada movimento como se desenhasse as curvas da luxúria. Eu me inclinei, aceitei, meu corpo era como uma corda esticada, vibrando a cada toque. Sua boca não estava tão apressada quanto o primeiro beijo, mas lentamente lambeu um pouco os lados dos meus lábios maduros e quentes. Sua língua brilhou, carregando o gosto salgado de lágrimas de felicidade rolando pelo meu rosto. Eu só conseguia segurar meu pescoço, como se tentasse segurar o momento, para não deixá-lo desaparecer para sempre. Meu coração batia descontroladamente, minhas emoções surgiam como as ondas do mar, tanto assustadas quanto ansiosas. Há quanto tempo estou esperando por isso? Desde a traição de Eric. Pensei que ficaria sozinho nos últimos meses. Mas agora o tio Hugo havia chegado, trazendo consigo o calor que eu desejava. Meu humor naquela época era uma mistura de alegria e emoções crescentes. Eu me inclinei, não por causa da dor, mas por causa do prazer que se espalhou do meu peito para o lugar mais profundo. Sua boca travessa explorou cada centímetro de carne, do pescoço aos ombros, depois ao peito. Ele pegou um de seus seios, chupou suavemente, e sua língua girou para que eu não pudesse conter meus gemidos. Tio, meus gemidos soaram, pequenos no início, mas gradualmente mais altos, como um convite. Isso deixou o tio Hugo animado. Seus olhos brilharam de luxúria e sua respiração ficou mais intensa. Ele aumentou o ritmo, e sua outra mão esfregou o outro lado, fazendo com que o pêssego fada se deformasse sob sua mão. Um pouco doloroso, mas extremamente prazeroso. Meus gemidos eram como combustível derramando em um fogo. E ele mordeu meu peito levemente, fazendo-me curvar mais alto, minhas pernas firmemente enroladas em torno de seus quadris. Ana, você é tão maravilhoso, ele sussurrou, sua voz rouca de excitação. Gradualmente, entramos no turbilhão de luxúria louca na cama branca e seca do quarto da luxuosa vila. A fraca luz amarela brilhava em nossos corpos nus, o ar pesado com o cheiro do amor. Eu o abracei pelos ombros, minhas pernas abertas para os lados do canto largo da cama, aceitando-o completamente. Sua mão descansou na minha cintura, fixada no lugar, deixando seu pau, a ereção quente, entrar e sair da minha abertura da floresta cheia de mel. Cada empurrão é forte, desejo, como se quisesse derrubar todas as barreiras. Meus gemidos ecoaram no ar da sala. O som da carne colidindo ritmicamente, misturado com o som da respiração ofegante. Minha fenda na floresta estava molhada, apertando meu tio com força, cada vez que ele a puxava mais fundo, chegando a um ponto sensível que me fazia tremer. Ele empurrou com força, mais rápido, e o suor escorria de sua testa até o meu peito, misturando-se com o meu. Eu cocei suas costas levemente, deixando listras vermelhas. Uma expressão de loucura. Meus gemidos ficaram mais altos, ecoando por toda a sala, estimulando a maldição mais rápido e mais forte.
Como se eu quisesse misturar meus dois corpos em um. Finalmente, mudamos de posição. Tio Hugo estava deitado atrás de mim. Seu hálito quente na nuca. Uma das minhas pernas repousava em sua cintura, bem aberta para que seu filho pudesse entrar facilmente. Esta posição era nova e eu estava mais interessado do que qualquer um dos meus estilos e de Eric já tivera. Ele entrou com facilidade e entrou e saiu intensamente da brecha na minha floresta. Cada empurrão das costas se aprofunda, atingindo pontos que a pose anterior ainda não alcançou. Eu podia sentir claramente cada centímetro de seu tio me enchendo, o intenso atrito fazendo com que o prazer aumentasse. Ao mesmo tempo, ele se abaixou para chupar meus lábios vermelhos e inchados. Sua língua tangerina, engolindo meus gemidos. Seu braço direito escorregou sobre meu pescoço. Foi para o lado esquerdo do pêssego e o torceu em diferentes formas. Às vezes apertava levemente. Às vezes apertava com força, fazendo meu peito doer um pouco. Mas eu tremia feliz. Sua mão esquerda acariciava minha barriga e, ocasionalmente, tocava-a para acalmar a borda da lacuna na floresta que se contraía em torno de seu filho. A atividade não parou por um momento. Ele entrava e saía repetidamente. Suas mãos me acalmavam para me tornar menos dolorosa naquele lugar. Em vez disso, era um fogo de amor ardente. Eu me inclinei, empurrei meus quadris para trás para recebê-lo. E um gemido escapou pelo beijo. Tio, eu gosto muito, não pare. Essa posição me fez sentir completamente possuída, mas segura nos braços do meu tio. O fogo do amor passou. Deitamos um em cima do outro ofegantes. Nossos lábios derramando por todo o corpo. Suo profusamente. A carne gruda e o coração bate em uníssono. Tio Hugo me abraçou com força. Me puxou para perto do peito. Acariciou meu cabelo molhado. Sua voz era gentil, cheia de carinho. Ana, querida, você é meu tudo. Eu nunca vou deixar você sofrer novamente. De agora em diante, vou protegê-lo, amá-lo para sempre. Você está feliz, minha garotinha? Essas palavras me fizeram sentir seguro e extremamente feliz. Minhas lágrimas rolaram, não tristes, mas alegres. Aninhava-me no colo do meu tio e sussurrava: Tio, estou tão feliz. Eu te amo. Ficamos lá, nos braços um do outro, esquecendo tudo sobre o mundo exterior. Eu não voltei para o meu quarto de motel naquela noite. Fiquei na vila, no quarto luxuoso do tio Hugo, na cama grande, e nós dois estávamos envolvidos um no outro com uma intimidade que vinha naturalmente. Sem ódio, sem cálculo, apenas calor para dar e calor para receber. Tio Hugo, apesar de sua idade, ainda é forte como homem. Ele me amava, muito diferente do ataque possessivo de Eric. Ele me fez sentir como uma mulher. Eu estava errado. Eu sabia que estava tendo um caso. Mesmo que Eric e eu tenhamos considerado isso feito. No papel, ainda somos marido e mulher. Mas não me arrependo. Daquele dia em diante, mudei-me para a vila do tio Hugo. Vivemos juntos como marido e mulher. Tio Hugo me mimou, me comprou tudo. Eu também cuido dele, todas as noites. Tio Hugo e eu nos encontrávamos como duas almas perdidas encontrando um beliche, na cama de seda branca do quarto, envoltos em tangerinas, nossa respiração se misturando, nossa pele se tocando como um fogo queimando no meio de um espaço silencioso. Tio Hugo, com mãos fortes mas gentis, me abraçou, sussurrando palavras de amor que fizeram meu coração tremer. Nesses momentos, o tempo parecia parar de passar. Apenas o batimento cardíaco permanecia. Apenas a harmonia dos dois corpos e duas almas permanecia. Então houve um tempo em que trabalhávamos no banheiro, onde o vapor subia em uma névoa, nebuloso como um sonho. Sob o chuveiro, a água escorria sobre seus ombros, brilhando como estrelas cadentes. Eu me inclinei contra seu peito, sentindo cada respiração, cada golpe suave de seu cabelo molhado. A casa de banhos torna-se um paraíso privado, onde todos os limites desaparecem, deixando apenas sinceridade e paixão tácita. Tio Hugo curvou-se e pressionou a cabeça contra a minha floresta.
Todo o meu corpo se encostou na parede fria e uma das minhas pernas descansou em seu ombro. Minha mão entrelaçada com seu cabelo e acariciou-o como se para gravar cada momento. Um dia, à noite, subimos ao telhado, onde uma brisa fresca soprava, carregando o doce cheiro de grama do gramado abaixo. O pôr do sol havia se apagado, mas a luz vermelha brilhante ainda estava impressa nas duas silhuetas nuas. Livres e liberais, ficamos ali, encostados um no outro, olhando para o horizonte distante. Tio Hugo colocou o braço em volta da minha cintura por trás e o deixou entrar e sair de mim com satisfação. O calor de seu peito se espalhando, dissipando o frio da noite. O gramado se estendia, brilhando ao luar, como um tapete prateado que nos abraçava. Lá, no telhado, estamos imersos na natureza, uns nos outros. Não mais dois seres humanos individuais, mas uma única entidade, unida por um amor intenso. Todas as noites, seja na cama, no banheiro ou no telhado, nos encontramos em momentos de sublimação. Não é apenas a proximidade física, mas a mistura de almas. A promessa silenciosa de que sempre pertenceremos um ao outro. O pôr do sol vermelho, o luar suave e o gramado verde são testemunhas de nossas emoções. Uma afeição ilimitada e incondicional. Apenas a existência de dois corações batendo na mesma batida. Naquela noite, o céu estava claro e as estrelas cintilavam como joias espalhadas em uma seda preta sem fim. Hugo e eu estávamos esticados nos cobertores no telhado, a brisa fresca da noite acariciando nossa pele. Ele me segurou em seus braços firmes, minha cabeça apoiada em seu ombro, ouvindo o batimento cardíaco constante que soava como uma canção de amor. O céu noturno estava estranhamente quieto. Apenas o farfalhar das folhas e o som de nossa respiração se misturavam. Tio Hugo olhou para as estrelas, com os olhos profundos, como se estivesse procurando por algo no vasto universo. Eu o observei em silêncio, sentindo o calor de seu corpo se espalhando, dissipando o frio da noite. Olhe, ele sussurrou, apontando para o céu. Cada estrela é uma história. Um desejo. Eu quero esta noite. Vamos escrever nossa história juntos. Eu sorri, pressionada mais perto dele, deixando seu calor me envolver. Ficamos deitados ali, observando as estrelas, sentindo nossa pequenez diante do universo. Mas ao mesmo tempo sentíamos o quão grandes éramos quando tínhamos um ao outro. As estrelas cintilavam como se piscassem, como se estivessem testemunhando nosso amor. Um amor que superou todas as barreiras, todos os preconceitos. Então tio Hugo se virou, seus olhos sérios, mas cheios de amor. Ele segurou minha mão, apertando-a com força, como se quisesse canalizar sua alma através daquele toque. Minha querida, disse ele, com voz profunda, tenho um desejo, o que mais desejo no mundo. Fiquei em silêncio, meu coração batendo forte, esperando as palavras do meu tio. Ele me olhou diretamente nos olhos, como se quisesse gravar cada momento. Eu quero que você esqueça toda a dor do passado, as feridas, as lágrimas, os dias que vivi. Deixe-os se dissipar, como um meteoro no céu esta noite. Eu engasguei, minhas emoções surgindo. Tio Hugo gentilmente acariciou minha bochecha, enxugando as lágrimas que rolavam silenciosamente. Eu quero que você seja minha esposa. Completamente, completamente. Não apenas um simpatizante, não apenas um companheiro, mas sua mulher, para sempre. Suas palavras foram como um juramento, ecoando em meu coração. Quero que construamos uma família juntos. Quero ouvir o som das crianças me chamando de mãe, me chamando de pai. Eu quero ver você feliz, ver seu sorriso brilhar todas as manhãs, ver você se apoiando em mim todas as noites assim. Eu não conseguia dizer nada, apenas acenei com a cabeça. Lágrimas de felicidade em vez de respostas. Tio Hugo me puxou em seus braços. Beijou meu cabelo, na minha testa, e então nossos lábios se juntaram. Doces e intensos, sob o céu estrelado. Trocamos uma promessa sem palavras de que realizaríamos esse desejo juntos. Senti seu amor, não apenas uma paixão momentânea, mas uma sinceridade,
Um desejo de construir um futuro sustentável. Ele queria que eu me curasse. Ele queria que eu fosse forte. Ele queria que eu fosse parte integrante de sua vida. Naquela noite, ficamos juntos até que as estrelas começassem a desaparecer. Tio Hugo fala sobre sonhos. Sobre uma pequena casa com um jardim de flores. Sobre crianças correndo no gramado. Sobre longas viagens com apenas 2 pessoas. Escutei, imaginei a perspectiva e, pela primeira vez, acreditei que o passado traumático não teria mais o poder de me segurar. Com o tio Hugo, sinto-me renascido, totalmente amado, com um futuro brilhante. Ao amanhecer, tio Hugo me abraçou com mais força, sussurrando: prometa-me, vou deixar você me proteger. Vou deixar você me amar pelo resto da minha vida. E vamos fazer isso juntos. Ok? Eu balancei a cabeça, sorrindo, sentindo como se todo o universo estivesse nos apoiando. Aquela noite de observação de estrelas tornou-se a lembrança mais bonita. O início de uma nova jornada, onde o tio Hugo e eu escreveremos uma história de amor sem fim juntos. Daremos à luz novos brotos de vida juntos e construiremos uma família cheia de felicidade juntos. Isso me fez encontrar o sentimento de uma esposa novamente. Eu tinha esquecido o Eric. Eu também esqueci completamente minha intenção de me vingar de Hannah. Eu só quero viver em paz assim. Até que uma tarde, 2 meses depois, vi uma pessoa diferente. Contei o tempo. Minha tia estava atrasada. Eu estava tremendo para comprar um teste de gravidez. 2 bares. Estou grávida do tio Hugo. Eu estava feliz e preocupado. Corri para contar ao tio Hugo. Ele estava lendo o jornal do lado de fora da sala de estar. Tio Hugo. Tio, o que há de errado com você? Ele olhou para cima e sorriu. Eu apontei a tira de teste. Tio Hugo o segurou. Os óculos acima de seus olhos caíram. Ele olhou para mim e depois para o bastão. Oh meu Deus! Realmente! Ele tremeu. Sim, sério. Tio Hugo me abraçou com força. Me levantou e se virou. Eu vou ser pai. Espero que ele seja um menino. Obrigado, querida esposa. Ele gritou como uma criança. Naquele momento, a porta foi aberta. Hannah e Eric estavam parados na porta. Eles vieram aqui juntos. Talvez Hannah fosse levar Eric de volta para se desculpar com seu pai. Eles ficaram de pernas mortas. Me viram nos braços de meu pai, vestido com minhas roupas em casa. Meu estômago ligeiramente curvado, e ouviram o grito do tio Hugo de: vou ter um bebê. O rosto de Hannah ficou branco para roxo. Pai, o que diabos você está fazendo? Ela gritou para nós dois. Hannah, tio Hugo disse sério. Coma e fale com cuidado. Esta é Ana, a esposa do meu pai. Esposa? Hannah caiu na gargalhada, um sorriso como uma louca. Fui enganado por ele. Você sabia que ela era a esposa desse cara? Ela apontou para Eric. Eric ficou como se seu marido estivesse morto. Ele olhou para mim, minha barriga. Ele entendeu tudo. Ana, irmão mais novo, ele gaguejou. Tio Hugo se acalmou. Eu sei, mas isso é coisa do passado. Eric e Ana estão se divorciando. Divórcio? Hannah gritou. Pai, ela deixou o marido para segui-lo? Pai, estou velho e ainda estou fora de forma. Papai faz isso. Como minha mãe pode fechar os olhos? Um tapa. Tio Hugo dá um tapa. Hannah, você está em silêncio. O caso de sua mãe não tem nada a ver com Ana. É tudo culpa minha. Fui ao aterro com o marido dela, negligenciando a família. Agora que você e Ana estão juntos, você não tem o direito de julgar. Hannah abraçou seu rosto e ela enlouqueceu. Tudo por causa de você. Ela olhou para mim, seus olhos queimando de ódio. Você roubou meu Eric. Agora você roubou meu pai. Eu vou te matar. Ela viu o vaso sobre a mesa. Agarrou-o e correu em minha direção. Ana, tenha cuidado. Tio Hugo gritou, correndo para me cobrir. E Eric entrou em pânico. Hannah, não, mas era tarde demais. Hannah empurrou Hugo para longe. Ela segurou o vaso alto. Dei um passo para trás com medo.
Tropecei na lateral da cadeira e caí no chão. Uma dor aguda se espalhou repentinamente da parte inferior do abdômen para cima. Olhei para baixo. Um fluxo de sangue escorrendo pela saia. Não! Eu exclamei, estupefato. Você, meu filho! A dor veio e eu desmaiei. Eu gritei. Eu finalmente ouvi. Era a voz do tio Hugo. Oh meu Deus! Emergência! Chame uma emergência! Hannah, você matou seu irmão. Quando acordei, estava no hospital. O cheiro de antisséptico era forte. Tio Hugo estava sentado ao lado da cama, segurando minha mão com força. O rosto pálido. Tio, criança. Eu chorei. Está tudo bem. Tio Hugo acariciou meu cabelo. Sua voz embargada. Estou bem, felizmente. O médico disse que a gravidez era segura. Apenas uma gravidez leve. Nosso filho ainda está lá. Eu suspirei, minhas lágrimas brotando. E Hannah e Eric? Hannah. Tio Hugo suspirou e, depois de desmaiar, entrou em pânico. Ele se ajoelhou e pediu desculpas a ele. E chorou muito. Ele nunca o tinha visto chorar assim. Ele voou para os Estados Unidos no meio da noite. Indo para os EUA? Sim. Ele disse que não se atreveu a olhar para nossos rostos. Está errado. Ele disse que precisava de tempo para se acalmar. Isso nos abençoa. E quanto ao Sr. Eric? Tio Hugo balançou a cabeça. Depois que ele me ajudou a levá-lo ao hospital, ele se ajoelhou. Ajoelhar? Sim. Ele está arrependido. Diga que é tudo culpa minha. Sinto muito por você. Eu a perdi. Ele me deu isso. Tio Hugo tirou um pedaço de papel do bolso. A petição de divórcio foi pré-assinada em nome de Eric Costa. Ele disse. Tio Hugo olhou para mim e me pediu para dar a você. Ele disse que não era mais digno de mim. Ele também me desejou felicidade. Ele também havia deixado Madrid, indo para Dubai para encontrar uma nova vida para si mesmo. Peguei os papéis do divórcio. Lágrimas caíram e borrei minha assinatura. Acabou, acabou. Ódio, amor, traição. Todos ficaram para trás. Olhei para o tio Hugo. Um homem quase 30 anos mais velho que eu, que havia resistido à tempestade, que me dera um irmão mais novo, um teto. Tio Hugo, peguei sua mão e fui para casa. Sim, esposa. Ele sorriu, um sorriso gentil. Você e eu vamos para casa. Voltamos para nossos filhos. Eu te amo. Agora, mudei de ideia. Senhora, corei timidamente e fingi ir embora. Mas me senti extremamente feliz em meu coração. Senhoras e senhores, a história de Ana, de Eric e de Hannah, do tio Hugo é uma história que podemos encontrar em algum lugar desta vida. É uma história de solidão. A solidão de uma jovem esposa abandonada pelo marido. A solidão de uma mulher que está absorta em ganhar dinheiro, mas esquece o calor de sua família. A solidão de uma mulher rica que é traída, e depois usa o dinheiro para preencher sua solidão indo trabalhar como terceira pessoa e, finalmente, a solidão de um pai. Um homem que é muito estável como se tivesse tudo, mas não tivesse ninguém real ao seu lado. 4 pessoas. 4 solidão colidiram umas com as outras. Machucaram umas às outras. Atormentaram umas às outras. A traição, não importa qual seja o motivo, sempre deixa cicatrizes. Eric errou em correr atrás do dinheiro e se esqueceu de sua esposa. Ana também errou ao usar outro relacionamento para se vingar. Mas a vida às vezes nos leva a reviravoltas inesperadas. A felicidade de Ana não é o jovem marido que ela ama muito, mas o pai de sua rival. Nada é absolutamente certo ou errado. Apenas escolha e preço. Eric pagou o preço ao perder sua família. Hannah pagou o preço ao ser dilacerada e ter que deixar sua cidade natal. Quanto a Ana, ela encontrou sua felicidade. Uma felicidade que pode não ser completa aos olhos do mundo, mas uma felicidade na qual ela se sente em paz. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal?
Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.